Boa noite, doutor, tudo bem? Oi, boa noite. Tá me escutando bem? Estamos sim, tá ouvindo a gente? Sim, Tudo bem, podemos começar. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. podemos. Ui, peraí, pronto. Tudo bem? Então eu sou a Luana, essa aqui é a Mari, e hoje a gente vai te entrevistar pro nosso canal, né, o Investigativa. Uhum, E a gente vai falar um pouquinho sobre perícia veterinária judicial, né? Mas primeiro sim. se apresenta pra gente, fala um pouquinho, né, da sua profissão, da sua formação, o que você quiser. Sim, boa noite a todos. Eu sou a doutora Ana Paula Gomes, eu sou médica veterinária formada há 26 anos pela faculdade, pela Unesp, campus de Botucatu. E a minha atuação, durante muito tempo, foi única e exclusivamente em clínica e cirurgia de pequenos animais, né? Eu sou cirurgia de cirurgias complexas, tecidos moles. E de mais ou menos 5 anos para cá, estou atuando também na perícia judicial, né? Então, é uma área nova aí na medicina veterinária que está se expandindo muito. E, assim, está despertando interesse de muita gente, né? Na área de perito judicial, você trabalha há quanto tempo? Então, em torno de 5 anos. 5 anos já é Legal. bastante experiência. É. Eu gostaria de saber de você, primeiramente, quais são as responsabilidades, as principais responsabilidades de um médico veterinário perito judicial? Bom, quando a gente fala de perito judicial, né, o perito judicial ele é um auxiliar da justiça, né? Então ele está à disposição aí da justiça para fazer o seu trabalho. Ele vai auxiliar o juiz, né, na tomada de decisões. De que forma? Mostrando para ele como são os fatos que estão acontecendo, porque assim, quando o juiz ele pega um processo, ele não entende de medicina veterinária, assim como ele pega um processo de engenharia ou da medicina mesmo, ele não entende daquilo. Então, o perito ele vai elucidar para o juiz, ele vai esclarecer toda a parte técnica, tá? Para que isso possa auxiliá-lo na sua decisão. Então, o perito ele expõe os fatos, o que é verdade, né, o que está dentro da boa prática da medicina veterinária e o que não está de acordo. Então, tem que sempre agir dentro da técnica, né? A técnico científico, vamos dizer assim, a literatura, ela vai ser mandatária aí, e ser imparcial. Né? O perito ele não pode tender nem para o lado de quem está acusando e nem do lado do que é acusado. Ele tem que ser imparcial, mostrar os fatos como são, qual é a realidade. Então, eu acredito que essa seja uma das maiores responsabilidades, agir com imparcialidade. Por quê? E com verdade, claro, né? Porque ali, gente, vai estar em jogo a reputação de um colega, né? Então a gente tem que agir com responsabilidade, assim, na grande maioria das vezes. Não são só demandas que estão relacionadas diretamente com clínicas e médicos veterinários. Tem, assim, dentro da medicina veterinária é muito ampla, mas é que a maioria dos casos está relacionado aí com erro médico veterinário. Ah, entendi. E como você analisa as evidências, como você avalia as evidências nesses casos envolvendo animais? Então, vai depender do tipo de demanda, né? Vamos dizer assim, quando é uma demanda que envolve erro médico veterinário ou falha na prestação de um serviço, porque quem está processando, vamos dizer, ele pode processar pelo que ele quiser. Se isso vai ser válido ou não é outra história, né? Então, assim, eu vou falar de erro médico porque é a maioria, mas vou exemplificar outras coisas também. As provas, elas são muito importantes, né? Em se tratando aí de demandas envolvendo hospitais, médicos veterinários, dos documentos mais relevantes é o prontuário médico veterinário. Né? Aí ali a gente vai analisar tudo que está escrito no prontuário, tudo que foi feito em relação a procedimentos, a medicações. Né? No caso de animais que já vieram a óbito, é um documento essencial. E além dele, o laudo de necrópsia existindo, porque não são em todos os casos que é feita necrópsia, ele também é uma prova muito importante. Então, a gente agiria basicamente na análise de documentos. Quando o animal não está vivo, vamos dizer assim,
Dependendo do que acontece, você tem que fazer a perícia no animal, né? Que se chama de perícia direta, né? Quando você tem que examinar o animal. E aí vai depender, gente. Assim, tem casos, por exemplo, que não envolveria médicos veterinários, casos de maus tratos, que também, assim, são bem frequentes. Então, você vai examinar o animal, vai ver evidências de lesões, né, que caracterizem maus tratos ou não, vai examinar o ambiente onde ele fica. Então, para cada tipo de caso, é um tipo de análise a qual você tem que se ater, né? Fora isso, você pode ter demandas envolvendo frigoríficos, é muito comum casos de inspeção, aí, de adulteração, um caso assim que é relativamente frequente envolvendo frigoríficos, é quando tem queda de energia, então é a companhia elétrica e o frigorífico, as partes, né? E aí se perde material, se perde carcaças e fica na briga de quem tem razão ali. Então é outro tipo de fatores que você tem que analisar. Muitas vezes o funcionamento das câmeras frias, né? Dos equipamentos. Então é bem específico o tipo de evidência que você vai analisar em cada caso. Não dá para a gente generalizar. Mas para tudo, o perito ele tem que ter muita atenção, principalmente em documentos. Analisar, assim, minuciosamente, os pormenores. Ah, que interessante. E você, como perita, você realiza as necrópsias como perita judicial? Não. Não. O perito judicial, ele não tem a obrigação de realizar necrópsia e muito menos de ser um patologista, tá? Você, como médico veterinário, tendo a formação de médico veterinário, você é capacitado para ser perito. Na nossa área, não existe ainda, que nem na medicina, que é bem específico, né? Para cada tipo de demanda é um tipo de especialista. Na medicina veterinária ainda isso não é exigência, mesmo porque a nossa profissão é permitido você atuar em qualquer área, né? Isso tem a legislação pertinente ao médico veterinário poder atuar e com liberdade em todas as áreas. Vai do bom senso da pessoa saber se ela está capacitada ou não, né? Se ela tem ou não capacidade. E muitas vezes, nessas demandas judiciais, o laudo de necrópsia, ele já vem, ou havendo o corpo, nós podemos encaminhar para um profissional da nossa confiança para estar fazendo essa necrópsia, tá? Porque o ideal é que seja um patologista, né? Não que a gente não possa, não saiba, mas o patologista, ele está muito mais preparado para isso. Legal, entendi. Deixa eu ver aqui. Deve uma demanda muito grande os maus tratos na sua profissão? É uma das maiores ou qual que seria para você? Assim, os maus tratos, existem muitas demandas, tá, de maus tratos, mas não é, vamos dizer assim, o primeiro lugar. O primeiro lugar é erro médico e falha na prestação de serviço, tá? Disparado é erro médico veterinário. E eu posso dizer que, dentre o erro médico veterinário, problemas ocorridos em procedimentos cirúrgicos, no qual o animal vem a óbito. Tá? Então, fica muita dúvida, né? Fica muita dúvida a respeito. E, dentre os erros aí de cirurgia, uma coisa que nós vemos com muita frequência é problemas com castração, tá? De animal vir a óbito por falhas no procedimento de castração. Isso, assim, tem muitos casos. E outros que a gente também vê é animal que vem a óbito após procedimento de tartarectomia devido à falha em exames pré-operatórios, na avaliação desse paciente, avaliação da classificação ASA, né, para escolher aí o protocolo, tanto o pré-operatório, né, como que você vai dar sequência. Isso é muito frequente. Estava até comentando com colegas, né, aí umas 2 semanas atrás, que acredito que em uma semana teve 4 ou 5 casos diferentes só de óbito por pós-tartarec, gente. Caramba. É muita coisa, é muita coisa. E é uma cirurgia super simples, né? Pois é, a cirurgia em si, né, se não tiver, vamos supor, fazer extrações, esse tipo de coisa, ela é relativamente simples. O problema é o que acontece antes, né, porque muitas vezes o animal, ele não vem com aquele tártaro, é pouquinho, geralmente vem com a boca bem ruim, né, e a gente não pode esquecer nas implicações que essa infecção oral, ela traz, são implicações sistêmicas, e aí que tá a exames pré-operatórios, né? As pessoas acham, no geral, que é um hemograma e acabou. E não, pode envolver até alterações cardíacas, né?
Eu tive uma demanda aí de uma perícia em que os 2 animaizinhos do mesmo proprietário foram para fazer o procedimento e os 2 vieram a óbito em menos de 48 horas depois do procedimento. Nossa. E foi feito necrópsia nos 2 animais, eles tinham focos de pancreatite. Né? Então, assim, você imagina as alterações que são descritas em literatura de uma doença periodontal, muitas vezes são subestimadas. Então, essa é a grande importância, né? E então nós temos que tomar muito cuidado com essas avaliações, né? E você, como perita judicial, você chega a participar dos julgamentos, das audições? Não. Não. O nosso trabalho, enquanto peritos judiciais, ele é estritamente técnico, tá? Uhum. Nós vamos emitir aí o laudo pericial, que é o documento que vai analisar o que está acontecendo, qual é a situação, né? Então, a gente coloca qual é a situação, o que foi pedido, o que alega uma parte, o que alega outra. Você tem que ter um embasamento técnico-científico, então você vai colocar uma literatura explicando o que está acontecendo e vai fazer a sua análise dos fatos. Foi na consulta, pediu o exame, isso está adequado, não está adequado? Está dentro das boas práticas da medicina veterinária? Não está? Houve falha em requisitar exames? Então, eu vou analisar tudo isso e vou tirar minha conclusão. A partir do momento que esse laudo ele é anexado ao processo, né? As partes elas têm um tempo para se manifestar a respeito, ou a favor ou contra, né? E depois disso, o perito também vai fazer suas considerações a respeito dessas colocações. Passado isso, a gente não tem mais nenhum, vamos dizer assim, contato com o processo, tá? A não ser, pode acontecer de uma das partes pedir explicações, pedir para o perito ir em audiência? Pode. Comigo nunca ocorreu, tá? Mas pode acontecer, sim, de pedir esclarecimentos em audiência, o juiz concordar e você ter que ir lá responder os questionamentos. Tá? Aí você entra como testemunha, não como... Não, é só como esclarecimento da parte técnica mesmo. Entendi. Né? Uhum. Não, como testemunha, não. Entendi. Legal. E quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua profissão? Na área de perito, atuando como perito? Isso. Então, assim, acho que a parte mais difícil não é nem você fazer laudo, nada disso. Muitas vezes é a falta de documentação, né? Porque a gente, quando vem o processo, as partes, elas anexam documentos. Só que às vezes vem faltando documento. E a gente, como perito, pode pedir esses documentos, porque a gente precisa analisar a situação como um todo. Então, muitas vezes não vem documento, ou vem documento errado, faltando conteúdo, né? E além disso, uma parte que eu também acho que eu não vou dizer difícil, tá? Mas que acaba complicando é que, assim, cada parte tem o direito de ter um perito particular, que é o chamado assistente técnico, né? E o assistente técnico, ele está preparado para debater aquele laudo. Né, falar tecnicamente, olha, o laudo aqui não concordo, ou concordo, enfim. E muitas vezes não tem um assistente técnico. E o advogado, ele vem para discutir o seu laudo. E muitas vezes ele coloca situações que por falta de conhecimento, né, se fosse um técnico ali debatendo com você, muitas vezes ele nem faria esse questionamento, pela falta do conhecimento na medicina veterinária. E isso acaba sendo extremamente cansativo, tá? Vou falar que é cansativo, porque por mais que você explique que na literatura diz assim, né, que o processo tá certo, ele insiste em bater em tecla que não tem nada a ver com a parte de literatura, a parte técnica. E isso é cansativo, gente. Vocês não imaginam como. Ter que ficar dando explicação para quem não conhece a matéria em si é extremamente cansativo. Né? E no laudo a gente pode colocar, olha, o advogado aí, ele não tem condição nenhuma de debater tecnicamente, então não adianta eu querer explicar algo que foge do conhecimento dele, do mesmo jeito que eu não vou debater direito, né? A gente não entra aí na seara jurídica no laudo. Lógico, a gente tem que ter um conhecimento básico, vamos dizer, de Código de Defesa do Consumidor, porque querendo ou não, a relação entre proprietário e veterinário é uma relação de consumo, né?
Então, ela entra um pouco a esfera jurídica. Você tem que ter o conhecimento básico, mas debater algo ali da área de direito também não pode, né? Não é a nossa área. Tá aí a importância, né, dos peritos judiciais auxiliar, né, no conhecimento, porque as pessoas que estão debatendo ali o caso não têm o conhecimento necessário, né? Exatamente. O advogado. E muito menos o juiz, né? Imagina se ele tiver que saber de todas as áreas, não tem como, né? Então, por isso, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito para esclarecer, né, o juiz e auxiliá-lo a tomar a decisão. Não é a gente que vai tomar. Eu não vou falar quem está certo ou quem está errado. Eu vou falar a conduta, né? A conduta do profissional está adequada, não está adequada, mas não quem está certo e quem está errado. Isso jamais, né? E você atua em defesa de alguém ou você atua só imparcial mesmo, como você falou, só como perito judicial? Não, eu atuo como assistente técnica também, tá? Inclusive, assim, como perito judicial, você só pode atuar no estado aonde você tem CRMV, né? Então, eu tenho um CRMV meu aqui de São Paulo, que é o primeiro, né, o original, e eu também abri um CRMV em Minas. Então, eu atuo também como perita judicial em Minas Gerais. Legal. Já como assistente técnico, você pode atuar no Brasil inteiro. Não tem esse impedimento. Entendi. Tá? Então, assim, eu tenho cliente aqui em São Paulo, eu tenho cliente no Sul, no Rio de Janeiro, no Pará, né, em Goiás. Então, isso não tem impedimento. E daí, quando você é assistente técnico, você pode ser, né, você deve ser favorável ao seu cliente. Claro, tudo dentro da ética, sem mentir, né, nada disso. Né? Dentro do que está correto, você pode, vamos dizer assim, puxar a sardinha para o lado dele, né, porque afinal você está na defesa do seu cliente. Já como perito, jamais. Como perito é totalmente imparcial, né? Então, assim, dos dois lados. E você, como perita judicial, você chega aí até os locais coletar provas ou não? Às vezes, tá? Depende. Tudo vai depender. Por exemplo, vai depender do que estão pedindo ali requisitando, né? O que as partes pedem. E mais importante ainda, o que o juiz coloca como ponto controvertido. Né? Então, numa clínica, por exemplo, ela não está adequada a fazer procedimentos cirúrgicos. Primeiro, a gente faz uma pesquisa inclusive no CRMV. Né? O CRMV nos passa esses dados. Eu posso ir ao local ver se as instalações estão adequadas. Né? No caso de examinar o animal, eu posso marcar de examinar o animal no estabelecimento e já verificar o estabelecimento, requisitar documentos. Né? Assim, lógico, hoje com o fato aí da internet, ser tudo online, os documentos você pede e o juiz pede para anexar o processo, o que facilita muito, mas não impede de você fazer uma vistoria no local por um motivo específico. Vai depender o que a demanda está solicitando, né? Está exigindo. Entendi. Interessante. Você pode compartilhar um caso que você como perita teve aí uma ação crucial na resolução? Olha, interessante. Assim, a maioria dos casos onde se chama o perito, há necessidade do profissional para elucidar, né? Porque senão o juiz ele não chamaria. Tanto que tem casos, existem casos de não chama perícia? Existem. Né? Quando tem documentações já adequadas, quando são demandas simples, quando é o juizado especial civil, não se chama perícia, porque são causas de menor valor, né? Agora, quando tem a necessidade de um perito, a grande maioria realmente necessita, tá? Eu tive um caso recente que foi a respeito de uma demanda que o proprietário dizia que o seu animal, ele tinha se intoxicado, passado mal, enfim, porque uma determinada ração estava contaminada com larvas, né? Essa era a alegação do proprietário. E o que aconteceu? Não tinha uma prova dessa ração estar com larvas, não tinha uma foto, né? Não tinha nada, tinha um saco de ração, uma foto de um saco de ração fechado. Só que quando foi designada a perícia, tá? Essa ração já estava vencida. Então, assim, como você vai examinar uma ração que está supostamente contaminada, porque não tinha nenhum indício dela estar contaminada, e agora ela já está vencida? Se ela não estava contaminada, agora ela pode estar.
E aí, isso aí não vai ser aceito. Eu até posso mandar fazer uma análise, mas esse resultado ele vai ser totalmente questionado. E aí existia um porém. Antes do proprietário adquirir essa ração aí, supostamente contaminada, o animal havia passado por um tratamento médico, onde as medicações elas eram passíveis de efeitos colaterais, os quais o animal estava apresentando sintoma. Tinha exames alegando a presença aí de uma provável pancreatite, uma gastroenterite, todos os sintomas que ele estava apresentando. E em literatura, gente, não existe nenhum artigo, nada que diga que uma ração contaminada por larvas contaminantes, de insetos contaminantes, possa causar gastroenterite no animal, daquele nível, ocasionar pancreatite, né? Pancreatite pode ser ocasionada por uma quantidade de gordura no alimento, uma série de coisas, medicamentos, mas não por larvas de insetos contaminantes. Eles não promovem esse tipo de efeito no animal. E, então, assim, com a literatura provando que não existe essa implicação, e com os prontuários médicos, porque eu exigi os prontuários, né, eu solicitei esses prontuários do estabelecimento, foi colocado ali, foi visto que era efeito colateral de medicação, inclusive que o proprietário tinha automedicado o animal. Então, assim, a fábrica ficou totalmente livre de culpa, porque não existia. A fábrica enviou relatórios de desinfecção, de detetização dos locais, dos caminhões que faziam o transporte das rações. A loja que vendeu a ração também mandou o protocolo de limpeza, né, o POP, né, o protocolo operacional, fotos do estoque, como que é armazenado. Então, eu tive que analisar se a armazenagem estava correta, se a limpeza estava correta, né? Se tinha algo que pudesse dizer primeiro, que a ração foi contaminada, mas não tinha nenhuma prova nem de que a ração estava contaminada. Caramba. Então, Nossa. assim, são áreas muito diversas dentro da medicina veterinária. Não dá para falar, um tipo de demanda. Não, são diversas. Variar. Eu tenho demanda com grandes animais também, né? Tenho essa do frigorífico, assim, então são áreas muito diversas para a gente atuar aí. Não vá pensando que vai ser só demanda de clínica e cirurgia. Não vai. Não vai. Que legal, isso é bem interessante. E como que você se mantém atualizada sobre os desenvolvimentos da área da medicina veterinária forense? Gente, cursos. Todo ano, quando eu ingressei na perícia, eu fiz um curso de perícia geral, vamos dizer assim, um curso generalista, que serve para todas as profissões, tá? Não vá achando que você vai fazer um curso desse e você está pronta para o mercado, de maneira alguma, tá? Fiz depois curso específico para perícia veterinária, cursos na área do direito, né, de perícia, perícia médica, apesar de médica, veterinária, a base do curso é a mesma, serve para medicina e serve para veterinária. Cursos de direito na área pericial mesmo, tá? Processo civil. Então, assim, você tem que se atualizar sempre estar se atualizando. E literatura, livros a respeito. Na nossa área de medicina veterinária legal, existem vários livros bem interessantes. Hoje a gente ainda tem o advento aí da telemedicina, né? Que é mais um fator que gera processos. Então, tem livros nessa área também. É atualização, gente. Não tem... A nossa profissão é estudar pro resto da vida. Isso aí não tem o que mais, né? E então, principalmente na área de perícia, né? Porque as leis atualizam, né? Mudam, né? Sim. É essencial para o veterinário, para o perito, né? E eu acho que para todo veterinário, conhecer as nossas resoluções, tá? Se o médico veterinário conhecesse pelo menos as resoluções, vou dizer assim, as mais importantes, né, no que tange a documentação médico-veterinária, ao código de ética, né, muita coisa seria evitada, mas o veterinário não conhece resolução, gente, não conhece. Então, assim, é essencial, tá? Conhecimento de resoluções. E você, como perita, assim, que você atua, né? Você falou que em São Paulo e Minas. É muito diferente as leis de um estado para o outro?
Então, porque assim, basicamente, as resoluções do Conselho Federal, elas são para o Brasil todo, tá? São poucas coisas do Conselho do Estado que acabam divergindo. Assim, atualmente, em nenhuma perícia minha eu tive problema com relação a isso, tá? A grande maioria, as resoluções do CFMV, do Conselho Federal, elas estão ali implícitas, tá? Você vai utilizá-las. Mas eu diria, em Minas, o número de perícias, né, de demandas envolvendo grandes animais é muito maior do que em São Paulo. Em São Paulo tem? Tem. Mas em Minas é muito maior, muito maior. Varia de estado para estado, né? Exatamente. Principalmente de gado, né, avicultura. Então, assim, a demanda é maior nessa área lá. Interessante. E você não precisa ser um veterinário especializado em grandes animais, por exemplo, para fazer a perícia de uma fazenda, assim, Não, é assim, você tem que estar seguro do que você vai fazer, tá? Você tem que, lógico, você pega, quando você é nomeado, você tem acesso ao processo para ver do que se trata, e aí você vai ver se você está capacitado para aquilo. Porque assim, ó, da mesma forma que você pode aceitar, você também pode declinar. Falar, olha, juiz, né? Tô falando assim genericamente, é tudo documentado, na linguagem bonitinha, né? Infelizmente, eu não vou poder ajudar porque não faz parte da minha área de conhecimento. E tudo bem, você justificou, ele vai nomear outro perito sem problema nenhum. O que não pode é você aceitar algo que você não vai dar conta, né? Porque se você fizer um trabalho mal feito, né, vamos dizer, a chance de você ser nomeado novamente, ela cai, né? O juiz ele vai falar, nossa, não foi legal o trabalho desse perito, eu não quero mais. E você sabe, porque são diversas varas, né? Eles conversam entre si. Então, o juiz vai falar para o outro, falar, não é legal isso aqui, não chama essa pessoa, né? Basicamente isso, a gente sabe que acontece. Então, assim, estar seguro do que você está fazendo, ter segurança que você vai dar conta daquilo, né? E a reputação é muito importante, né? Com certeza. E da mesma forma, você fazendo um trabalho bom, bem elaborado, tecnicamente bem embasado, também o seu nome vai ser colocado em evidência, com certeza, né? É assim que funciona. Legal. Eu achei muito interessante essa área. Eu não conhecia, né? Até esse semestre da faculdade eu não conhecia perito judicial, criminal, tem várias áreas da perícia veterinária, né? Achei super interessante. Perito judicial muito legal. E eu queria fazer uma última pergunta para você. Quais são os conselhos que você daria para veterinários interessados em seguir a carreira na área forense? Bom, assim, é uma área nova, né? Como você mesmo disse, você não conhecia, então ela está começando. Tem outras profissões aí que tem muito mais tradição na área de perícia, por exemplo, de engenharia. Há muito mais tempo tem peritos engenheiros aí, né? Então é uma área nova. Antes de qualquer coisa, eu acho que, assim, quando eu comecei na perícia, por que eu achei que eu poderia ir para essa área? Porque é uma área interessante, você se apaixona por ela, tá? Porque eu acreditei, né? Eu acredito que com o tempo de experiência que eu tenho condições de dar, né? Contribuir. Porque, assim, você já ter uma vivência na medicina veterinária conta muito. Não que você, vamos dizer, você acabou de se formar e vai para a perícia, você não vai conseguir, não é isso. Mas você vai ter muito mais facilidade se você já tiver conhecimento em alguma área, vivência em alguma área. Né? Porque assim, como que você vai debater sobre algo que você desconhece? Né? Então, a minha vivência maior é clínica e cirurgia. Então, eu tenho muito mais facilidade de comentar ali, né, sobre uma perícia nessa área, do que se eu nunca tivesse atuado nela. Então, é essencial que antes de você adentrar na área de perícia, você adquira experiência na veterinária, em qualquer área que seja, laboratório, grandes animais, inspeção, não sei. É primordial, porque você vai acumular conhecimento, isso vai te facilitar de alguma forma na hora de você executar uma perícia, tá? Então, assim, primeira coisa, viver na veterinária alguma área, tá? Ter vivência ali. E
estudar muito, gente, para qualquer coisa na nossa área, se aprimorar, né? Porque muita gente está se interessando, é uma área que muita gente está se interessando. Muita gente, né? Todo mundo vai dar certo no perícia? Não sei, né? E a responsabilidade é muito grande. Então, eu diria isso, se especialize, não necessariamente fazer uma especialização, mas se aprofunde numa área, tá? Antes de qualquer coisa. Enquanto isso, vá adquirindo conhecimento, fazendo cursos, adquirindo livros, porque, além de tudo, a área jurídica, a veterinária não sabe nada de direito, né? A gente não tem nada de direito na faculdade. E a linguagem jurídica é diferente, né? São coisas novas para a gente. Então, procure entender, procure ter conhecimento nessa área também, que acaba facilitando bastante. Entendeu? Então, para mim, isso é o essencial. A experiência e buscar conhecimento cada vez mais, né? Se atualizar. Com certeza. É uma área muito legal, eu tô adorando, assim, né? É a nossa segunda entrevista hoje e eu tô achando muito interessante. É bacana, é bem bacana, gente. Quando eu comecei, porque eu dei aula um tempo numa faculdade, né? Aqui em Campinas. E uma das minhas alunas, ela começou na área da perícia, né? E antes de mim. E eu fui contactá-la. Falei assim, e aí? Porque eu já tinha interesse, né? Falei assim, nossa, eu acho que você vai se dar muito bem na área. E daí eu comecei a ter mais interesse ainda. Então, gente, quem tem interesse, vale a pena. Mas siga os passos da maneira correta. Não queira atropelar, sabe? Um passo de cada vez, adquirindo conhecimento, se aprimorando, estudando, né? Trocando informações com colegas. Eu acho que é por aí o caminho. Hoje você não atua mais como cirurgia clínica ou atua ainda? Atuo, não larguei, tá? Assim, apesar de a demanda de perícia ser relativamente grande, está aumentando, eu ainda não vivo só de perícias. E assim, eu não sei se eu conseguiria também, porque cirurgia para mim é uma paixão, né? Uma paixão para quem faz, né? Exatamente, tanto que agora em junho eu vou fazer um outro curso de cirurgias complexas. Eu não consigo abandonar, nem quero, nem sei se eu quero. Que bom, que legal. E dá pra gente conciliar, porque a grande maioria das perícias é documental, tá? A perícia no local, perícia direta, é a minoria, não é a maioria, tá bom? Então é um trabalho que você consegue fazer de casa, lógico, às vezes você precisa ir em algum estabelecimento, mas não é a regra, tá? Não é a maioria, não. Então você consegue conciliar. Entendi. E deve ser muito bom, né? Ajudar a manter, né, fresco na cabeça os assuntos, porque você precisa sempre indo atrás, né? Porque, querendo ou não, a elaboração de um laudo, ele te obriga, vamos dizer assim, a estudar. Né? Você tem que ir atrás do assunto, às vezes falar, nossa, não é um assunto que eu tenho tanta familiaridade, mas você vai pesquisar, você vai buscar em literatura, artigos, livros, né? Então ele te obriga a estar aí atualizado. Querendo ou não, você tem que se atualizar. Ai, que legal. Bom, acabaram aqui as nossas perguntas para você, tá bom? A gente queria te agradecer muito mesmo por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para essa entrevista, foi super bacana, tá bom? Eu que agradeço o convite de vocês, fiquei muito feliz, tá? Eu acho que faz parte também da área ter essa divulgação, para ter esclarecimento, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, não vou falar errada, mas assim, um pouco fantasiosa do que é ser perito, né? Então eu acho que esclarecer é a base de tudo. Nós, enquanto médicos veterinários, né? Assim, na nossa profissão no geral, esclarecer faz parte da nossa profissão. Então, eu acho muito bacana. Gostei muito, muito obrigada. A gente agradece. Adorei te conhecer, adorei a sua área, também é nova para mim. Achei super interessante. Tô adorando essa área. Que bom. E assim, eu estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, estou à disposição. Hoje em dia, eu tenho uma empresa de perícias e consultoria, tá?
eu e uma outra veterinária, a doutora Denise, a minha sócia, e a gente atua junto. Então, assim, tendo interesse, gente, pode nos procurar. Ia falar mesmo, se você quiser fazer uma divulgação das suas redes sociais aqui, para caso alguém queira te seguir. Então, a minha particular, né, de trabalho, mas só a minha, é Ana Perita Vet, tá? No Instagram. E a da empresa é a Vets Peritas, no Instagram também. Então, podem seguir lá, perguntar, o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Claro. Muito obrigada. Assim que a gente postar, né, vai ser postado no YouTube a entrevista, eu te mando o link para você assistir. Ai, manda, porque eu vou falar para todo mundo, vou divulgar aí, né? Tem um colega que estava querendo divulgar, eu falei, não, mas vamos gravar, né? Vai ser editado certinho, depois eu mando. Acho que todo mundo aí vai estar bem interessado. Que legal. Só para lembrar, a gente está fazendo, né, todo esse projeto com finalidade acadêmica. Que bacana. Não tem nenhum tipo de lucro envolvido, tá bom? É só para nossa conclusão do trabalho mesmo, da UC. Que bacana, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. Tenha uma ótima noite, viu? Vocês também.